nosso Café com Notícia e nesse bloco vamos entrevistar a pastora Josi Martins, Igreja do Nazareno, no Litoral Sul, no Moço Magro. E o assunto vai ser campanha Natal com Fartura 2020. Vou perguntar à pastora como seria essa campanha, esse trabalho social que deve ser muito maravilhoso, bonito, né? E quando se aproxima do Natal, as igrejas evangélicas, católicas, têm esse trabalho grandioso social, mas perguntar um pouco mais sobre a pastora, esse grande evento em benefício ao próximo. Bom dia, pastora, tudo bom? Bom dia, Eugênio, tudo bem, graças a Deus. Amém. Diga uma coisa, o Natal com Fartura 2020 é o primeiro que a pastora organiza ou já tem aí uma história de anos? Não, esse é o terceiro ano da campanha Natal com Fartura. Na realidade, a campanha ela começou com uma necessidade de suprir a própria igreja local. Até então, não era a visão expandir e abençoar as famílias. A igreja tem 5 anos, então, há 3 anos atrás, nós tínhamos 2 anos. E sem a condição de suprir a necessidade, a igreja pequena, famílias carentes, eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer para poder trazer um Natal melhor para essas famílias? Aí tive a ideia de sair às ruas com alguns jovens da igreja e nós saímos nas ruas pedindo, falando que a gente estava ali em prol do próximo. E quando eu saí naquele primeiro dia, a minha visão assim, eu disse, puxa, se a gente conseguir uns 50 quilos de alimento, vai ser uma bênção. Só que onde a gente batia, as portas se abriam. Amém. As pessoas iam abençoando, doando, e a coisa começou aí. Eu digo, se a gente saiu às ruas e teve esse retorno, por que não dar início a uma coisa maior? E fomos trabalhando, conheço algumas pessoas de algum supermercado, falei a possibilidade da gente estar lá divulgando esse trabalho, e assim começou o Natal com Fartura. Muito bem. Me diga uma coisa, durante agora a pandemia, como é que existiu algum trabalho social nesse entorno de também arrecadação de alimentos em prol da sociedade lá da sua comunidade? Na realidade, nós sempre temos esse cuidado de suprir a necessidade durante todo o ano. Não uma campanha grande como Natal com Fartura, Isso. Mas sempre com esse cuidado de suprir, de trazer o alimento, tanto para as famílias da igreja, como algumas famílias que precisam. A igreja ela tem esse papel de cuidar mensalmente. Muito bem. Pergunto porque eu sei que as igrejas, graças a Deus, ultimamente, vêm fazendo esse trabalho social e, às vezes, que é de responsabilidade do poder público, né? Mas sabemos que o poder público também, do mesmo jeito, a gente tem que ter a conscientização, que cada um tem que fazer a sua parte, porque o poder público, por exemplo, na educação não vai conseguir suprir todas as necessidades, mesmo que não haja corrupção, por exemplo, um governo que não tenha desvio, mas nunca vai suprir. O poder público nunca vai suprir no tocante da segurança 100%, porque do caráter policial para todo mundo. Então, eu acho muito bonito, e aí depende de igreja católica ou evangélica, esse trabalho social que as igrejas fazem, às vezes, não apenas, como você bem falou, durante o Natal, mas todo o período, né? Todos os 12 meses do ano, porque sabemos que por mais que exista um governo municipal, estadual, federal que possa fazer, mas nunca vai ser o suficiente. Então, se cada um tiver esse exemplo que a pastora tem, que outros pastores, padres e outras igrejas fazem, eu acho que o mundo não só apenas seria melhor, como estariam tirando da fome muita gente. Eu sempre costumo dizer, nós sempre temos o não. Não, mas é muito difícil. Não, mas a gente está em pandemia. Mas as pessoas não vão fazer. Vamos buscar o sim. E é em busca desse sim que a gente tem ido. Nós estamos em alguns supermercados, na Grande João Pessoa, e nós estamos tendo assim, uma receptividade muito grande das pessoas. E aquelas pessoas mais simples são aquelas que têm um coração maior no desejo de doar, no desejo de fazer. Esse ano também veio para mim uma grande preocupação em relação ao coronavírus, toda essa situação de colocar a igreja na rua, de colocar os irmãos para trabalhar. E nós estamos tendo todo esse cuidado, mas entendendo que precisamos fazer algo.
e especialmente nessa época de pandemia, onde muitas famílias perderam seus empregos. Então, essa campanha vai beneficiar e abençoar muitas famílias, com certeza. Existe uma máxima que fala o seguinte: a fé sem obra é morta, né? É verdade. Porque não adianta você estar 24 horas na igreja se você também não olha para o seu próximo, seu semelhante. E aí é o que mais o nosso Senhor nos ensina. Não adianta você tentar querer apenas adorar a Deus, que é o mais importante, mas também, se você adora a Deus de fato, você tem que ter amor ao seu semelhante, ao seu próximo. E quantos estão ali indo à igreja, seja católica ou evangélica, vão, mas no momento de se doar, às vezes dá uma alimentação quando bate na sua porta, diz, não tenho não, né? Então, eu tenho essa cultura de vida, que é o seguinte: para que possamos passar aqui pela terra e alcançar a graça, que é o reino do céu, temos que também nos doar, temos que fazer a nossa parte, porque não vai compensar apenas o pastor pregar, o padre pregar, a sociedade, né, as ovelhas estarem ali rezando diariamente na igreja ou orando, se não houver de fato a doação, se doando ao seu próximo. É verdade. E a gente vê esse exemplo na questão do ser humano como um todo e um cuidado de um todo do próprio Jesus. Jesus, ele pregava a palavra, multidões seguiam a Jesus, e num determinado momento que Jesus está ali falando da palavra, ministrando aqueles corações, tinha uma multidão de pessoas. E no meio daquela multidão tinham famintos. Tinham pessoas que precisavam não só ouvir a palavra de Deus, de pão também. Então, a igreja, ela tem que entender que ela tem esse papel. E quando Jesus estava ali com os discípulos, perguntaram: Senhor, Jesus, dispensa esse povo. Isso. E Jesus disse: não, é o papel de vocês alimentar. Mas como nós vamos alimentar? Foi a minha pergunta: Senhor, como? Uma igreja pequena, uma comunidade muito carente, porque a comunidade de Moço Magro, ali tem muitas famílias carentes. A gente sai nas ruas, bate de porta em porta, porque nós arrecadamos os alimentos, montamos as cestas, e uma semana antes eu vou nas ruas, na periferia, nos lugares mais humildes, visito cada lar, entrego uma senha para que eles vão buscar essa cesta, e a gente vê a necessidade das pessoas. E Jesus disse: alimenta-os. E no meio daquelas pessoas tem a passagem também da transformação dos 5 pães e 2 peixinhos, e aquele rapaz, para uma multidão, ele disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então, a gente sempre tem que se dispor naquilo que a gente tem. A Igreja do Nazareno Litoral Sul, ela não tem a condição de suprir isso, mas quando a gente se levanta, se dispõe, Deus faz. Nós estamos aí na arrecadação, estamos vendo um milagre, uma multiplicação, e eu creio que talvez esse ano a gente consiga mais de 200. Pelo que Deus tem feito, pelo abençoar de Deus, nós estamos crendo no mover muito grande do Senhor. Nós ganhamos muito, fubá, arroz, mas existe uma falta também do leite, do feijão, do óleo, porque alguns itens sobram, outros faltam. Mas assim a gente vai fazendo a obra. Isso. E Deus preparará todas as coisas. Muito bem. O milagre vai se multiplicando, né? Da mesma forma que aqueles poucos peixes e pães tinham ali naquela cesta, e Deus levantou e orou a Deus e fez a multiplicação dos pães, como conhecido nessa parábola. Quando você se doa para o próximo, como você bem falou, as coisas começam a se multiplicarem, a acontecer, né? E a sociedade, eu creio muito, pastora Josi, que depois dessa pandemia, claro que a humanidade, infelizmente, não vai 100% mudar, mas uma boa parte vai ter mais empatia ao seu próximo. Espero, pelo menos, que eu esteja correto nessa minha visão, porque se tivermos mais empatia ao próximo, o mundo melhora um pouco mais, né? 100% não vai ter, porque sempre vai ter pessoas ruins, né? Pessoas que, em 2 caminhos que temos do bem e do mal, vai procurar sempre o caminho do mal. Mas aqueles que procuram o caminho do bem sempre estarão beneficiando o seu próximo. E aí é exemplo quando você sai de casa em casa, não sei como é a arrecadação, e graças a Deus as portas estão sendo abertas. A nossa arrecadação, ela acontece nesse momento não mais de casa em casa. Nós temos algumas portas abertas de alguns supermercados aqui na Grande João Pessoa, e nós saímos
nos encontramos na igreja, 6h30 da manhã, e às 7 horas a gente já está distribuindo a equipe no supermercado. E os irmãos passam o dia abordando os clientes, entregando o panfleto e falando da nossa campanha. Então, a gente só faz esse papel, aborda e fala. E aquelas pessoas, quando elas saem com suas compras, elas doam. E assim a gente fica ali aguardando. Se sentem tocadas, né? Exatamente. E a gente vê, assim, maravilhas acontecer. Pessoas que se comovem, pessoas que choram conosco, pessoas humildes que, às vezes, vai no supermercado, ela só está com dinheiro de comprar aquilo, a sua necessidade, o pão dela. Mas elas dizem, olha, eu não pude comprar para vocês, mas na minha casa tem. Elas vão em casa e voltam e nos entregam. E sabe, Eugênio, eu aprendi e observei esse ano, Deus falou muito ao meu coração, que o ato de doar não está condicionado a ter condição para doar. Isso. Porque existem pessoas no supermercado que elas entram, nós abordamos e elas saem com seus carrinhos cheios, 3 carrinhos cheios. E elas passam por nós, elas nos ignoram, elas não doam. E elas tinham condição de tirar algo e dar. E existem outras pessoas que entram para comprar 2 pacotes de fubá e elas dividem. Então, não é dar porque tem condição, é doar porque tem um coração abençoador. E isso é a diferença. E isso é uma máxima verdade, pastora. Eu já notei isso há anos, que parece que quem menos tem, por exemplo, hoje mesmo, todo dia ao acordar, eu sempre faço minhas orações, sou católico praticante, e leio o Evangelho, e o Evangelho de hoje foi sobre aquela pobre que tinha apenas 2 moedas e doou tudo que tinha. Você vê que isso é bíblico, né? Quem menos tem é quem mais doa, e quem mais tem, doa apenas o que lhe sobra, né? Não é à toa que Jesus, naquela parábola, fala que é mais fácil um camelo, né, entrar no fundo de uma agulha do que passar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Então, não é fácil. Eu penso que, infelizmente, você vê aquelas pessoas que têm tanta posse, abastadas, né, podia tirar 5% do seu salário, que às vezes reflete em R$500 e R$1.000 pelo bom salário, e doar ali uma igreja, a uma associação filantrópica e por aí vai. Mas não, ignoram e acham que o reino de Deus é aqui. Você sabe que daqui estamos sendo apenas avaliados para um dia alcançar de fato a glória. É verdade. Nessa passagem dessa viúva que deu apenas 2 moedinhas, estava ali no templo, pessoas levando ao altar grandes quantidades, e Jesus observou e disse, ela deu tudo. E, às vezes, as pessoas pegam esse texto para ministrar algo que não está inserido no texto. Porque Jesus não está dizendo, fique sem carro, fique sem casa, fique sem seus bens. Verdade. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo da disponibilidade para servir e para se doar. Aquele pouquinho, apenas 2 moedinhas, era o tudo que ela tinha. Mas o coração dela estava disposto. É o que eu acabei de falar. Ter muito e não ter disponibilidade, não vai acontecer nada. Verdade. E dá de coração. Exatamente. A disponibilidade está dentro do nosso coração. Algumas pessoas têm ficado assim realmente impactado com o trabalho que nós temos feito. Por quê? Porque é uma igreja nova, lá em Moço Magro, uma pastora à frente, porque nós estamos em pleno século XXI, mas ainda há esse tipo de preconceito. Mas nós estamos aí fazendo a nossa parte. Cada um fizer a sua parte, as coisas acontecem. Nós não podemos nos resguardar, ficar dentro das 4 paredes, olhando para o nosso conforto e dizendo, está tudo bem. Não, vamos em busca, vamos. A igreja ela tem que sair, ela tem que fazer a diferença lá fora. Foi isso que Jesus nos ensinou. E esse projeto é uma maneira de dizer, olha, nós estamos aqui. Nós somos uma igreja que estamos aqui para servir, para doar. Não queremos ficar presos às 4 paredes, não. Queremos fazer o ID de Jesus. Muito bem. Me diga uma coisa, em relação à campanha, quem está nos assistindo, pastora, e tem interesse,
primeiramente, os contatos, redes sociais que eles possam entrarem em contatos e buscar pesquisar. Ok. Quem quiser colaborar conosco, você pode entrar na minha rede social, para Josi Martins, no Instagram, e no Facebook, Josi Martins. E eu posso deixar o telefone? À vontade. Eu quero deixar meu telefone, é 98833-0602. Se você quiser ser um parceiro, nos abençoar nesse projeto lindo, entre em contato conosco. Nós precisamos ainda de feijão, açúcar, café, óleo e leite. Esses são os itens de maior necessidade para compor as cestas. O ano passado, nós arrecadamos bastante alimentos, porém faltou bastante outros itens. Então, você que acompanha esse programa, entre em contato conosco, faz a sua parte, que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Muito bem. Tira uma dúvida, pastora. A Igreja Nazareno, quando... Acho que isso, posso estar enganado, mas quando a gente vai ali pela BR-230, sentido ali, Shopping Manaíra, antes de entrar no shopping, claro, na BR, do outro lado tem as agências de carro, parece que tem uma igreja Nazareno. Tem sim. Também é da mesma denominação? A nossa igreja, a Igreja do Nazareno, ela é única no mundo inteiro. A Igreja do Nazareno, ela está inserida em 164 países no mundo. E onde você vê a Igreja do Nazareno, você está vendo a mesma igreja. Ah, bacana. É única. Então, a primeira Igreja do Nazareno aqui em João Pessoa, na Paraíba, é aquela da BR, pastor Nildo Veloso. E nós estamos ali em Mussumagro, temos no Bancário, na Torre. Aquela é mais antiga. Aquela é a primeira igreja em João Pessoa, E até, para você ver, eu passava ali, eu pensava até que era igreja católica. Muitas pessoas perguntam. Nazareno, verdade, muitas pessoas perguntam, até quando nós estamos na rua, somos da Igreja do Nazareno. Igreja Católica, eu digo, do Nazareno. O Nazareno, o importante é a gente servir ao Senhor. Deus, adorar o mesmo Deus. Verdade. E o Nazareno é o nosso objetivo, é o nosso alvo, é com ele que nós aprendemos. Tão bonito o nome Nazareno, é verdade, é lindo, maravilhoso. É um nome tão de humildade, de amor, de dedicação. Nazareno, ele compõe tudo isso que a senhora falou aqui. É um nome de social, de sociedade. É verdade. E a igreja, e é muito bom falar sobre isso, a Igreja do Nazareno, ela nasce exatamente de um grupo de pessoas que se reúne e tem esse intuito de servir, de deixar realmente as coisas materiais. A nossa igreja, ela é uma igreja centenária. Ela é uma igreja que tem uma história linda. É uma igreja que se uniu com o propósito realmente de fazer o ID do Senhor. Então, é uma igreja missionária, é uma igreja linda, que está aí servindo com todo amor. Tem um ministério de compaixão, tem muitos ministérios voltados em favor do próximo. Quantas igrejas hoje tem na Paraíba, Nazareno? Me pegou. Não, em João Pessoa. Em João Pessoa, eu acredito, nós temos no Cristo, nós temos nos Bancários, aqui na BR, temos em Mangabeira, Renascer, em Tibiri, em Bahia, temos muito. Número, agora eu não me lembro, me pegou de surpresa, mas tem muitas igrejas, muitas igrejas. A planta dela é igual? Feita assim, igreja batista? Não, diferente. Cada igreja tem sua forma. Vamos supor, nós começamos numa casinha lá em Mussumagro, a casinha de 5 metros. Era uma casinha bem pequenininha. Começamos lá com 14 irmãos. Eu auxiliei o pastor Lira na igreja de Mangabeira durante 7 anos. Servi ali como pastor auxiliar. E quando fomos implantar a igreja de Mussumagro, é uma congregação, porque quando a gente vem de uma igreja é uma congregação. E com 1 ano nós passamos a ser igreja. Então, foi crescendo, havendo reformas. E hoje a gente está lá servindo, mas não somos iguais todas. Cada um tem sua história, sua arquitetura, não tem isso. Bacana. Mas interessante. E a nível nacional, vocês têm uma diretriz assim, não sei se o nome é esse, um superior, tipo um líder da igreja, um presidente, não sei como é que é. Tem, a nossa igreja, ela tem a superintendência distrital. No caso nosso, superintendência distrital que rege aqui as igrejas na Paraíba, no Recife. Então, o distrito ele responde pelas igrejas de Pernambuco
e Paraíba. É dividido por distritos. Ah, como fosse região, né? Exatamente. Mas nacionalmente existe assim um líder, tipo um presidente das igrejas, alguma Existe matriz, sempre um superintendente que responde. que é o geral. Exatamente. Tem os superintendentes gerais da Igreja do Nazareno, é nos Estados Unidos. Ela é americana. Exatamente. Aí tem os líderes nacionais e os líderes distritais. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, bacana. É interessante que cada igreja ele forma, eu acredito que o nome deve ser esse, o estatuto, alguma coisa assim, que rege exatamente. o seu próprio organismo. Né, nossa igreja ele tem um governo representativo, certo? As igrejas locais, ela elege os seus líderes e aqueles irmãos que vão representar a convenção, né? Ou não? Nós chamamos a nossa Assembleia. Eu já entrevistei alguns pastores, aí um chama de convenção, outros chamam de Assembleia. Né? Exato. Mas o modo é esse. Exatamente. É tipo, eleger os seus representantes, né? Em Assembleia, em convenção. Exatamente. E aí existe o prazo de liderança de administrar? Nós temos na igreja local a Assembleia Local. Ela acontece uma vez por ano. Todo ano a igreja se reúne, vai prestar relatórios, relatório financeiro, tudo que aconteceu naquela empresa, né? Exato, naquela assembleia local. E essas igrejas locais, elas apresentam seus relatórios na assembleia distrital, que acontece anualmente, ou aqui em Recife, em João Pessoa, ou em Recife, chama Assembleia Distrital. E a cada 4 anos acontece a Assembleia Geral, onde todos os países se reúnem nos Estados Unidos para a Assembleia Geral. É assim que funciona o governo da nossa igreja. Então, na verdade, a matriz mesmo é nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Aqui são líderes, superintendentes, né? Exatamente. Que administram por área segmentada geograficamente. Exatamente. Interessante. Interessante. Porque é interessante que cada igreja assim, evangélica tem seu modelo, né? Exatamente. De gerir. Isso é interessante, dessa independência. E assim, a Igreja do Nazareno, ela nos dá, nós somos uma igreja muito organizada, que está ligada todos juntos, mas trabalhamos independentemente, no questão de cada um ter sua visão, cada pastor tem sua visão. Tem autonomia, né? Exatamente, como campanha Natal com Fartura. Isso é algo que Deus colocou no meu coração. Você criou. Exatamente. Não tem que seguir. Não. Bacana. Isso é uma campanha da Igreja do Nazareno Litoral Sul, certo? Pode haver outra campanha com outro nome ou com outro propósito da igreja ali no Valentina, que também temos no Valentina, ou da igreja em Mangabeira, independente, porque todos nós temos essa liberdade. Isso. Então, isso é muito bom, porque dá para nós aquela liberdade de poder ouvir o que Deus tem falado conosco. Porque hoje, quando eu olho para essa campanha, quando eu olho para o tamanho que a coisa tem se tornado, até estar aqui para mim, e, meu Deus, eu recebi o convite para estar aqui, que maravilha. Tudo por conta de um sonho, de um desejo de abençoar o outro. Porque se eu não tivesse no meu coração a preocupação de suprir aqueles irmãos, 200 famílias não teriam sido abençoadas o ano passado. E bem interessante que a gente recebe algumas cestas, eu enviei para o Natal, no sertão. Temos pastores da Igreja do Nazareno que fazem um trabalho no sertão da Paraíba. Então, ele veio na igreja e nós entregamos algumas cestas. E ele depois ficou mandando as fotos, os vídeos. Para você ter ideia, teve pessoas que em fevereiro ainda estava recebendo cestas da nossa campanha Natal com Fartura. E eu recebi vídeos, eu recebi fotos, eu recebi testemunhos de pessoas que não tinham absolutamente nada na sua casa. E quando receberam aquele pão, foram ricamente abençoados. A ideia que nós muitas vezes temos quando nós estamos cercados do nosso suprimento é que aquele que está lá fora não precisa. Mas acredite, uma cesta de alimento pode fazer muita diferença na vida de uma família, de um pai que não tem o que comer. Isso é maravilhoso. Verdade, verdade. E só sabemos quem passa pela dificuldade. Você vê um exemplo, não saindo muito do contexto, mas só citando um exemplo. Estamos aí em um período de eleição. E aí eu converso com vários políticos aqui e sabemos que se existe uma coisa desleal
antidemocrática e desumana é quando você compra um voto. Né? Porque você não está tirando do seu bolso, está tirando dinheiro público desviado. Ninguém faz campanha de dinheiro público, isso é dinheiro pessoal, isso é mentira. Quando você tem um poderio econômico, você desvia para fazer a campanha. Mas, pelo outro lado, a gente não pode chegar a esse cidadão vulnerável, como você bem falou, esse perfil, dizer, olha, não receba não. Pode dizer assim, não receba, mas não vote. Mas dizer não receba é fazer, não receba quem não tem alimentação, não tem o gás, não tem luz, não tem nada. Dizer, não receba esses R$100 não receba R$200 não. É tão fácil falar, né, para a gente que, graças a Deus, temos as nossas condições, poucas, mas temos. E aquele que não tem, você chega a dizer, olha, não receba esses R$100 não, que isso é um crime. Diga, receba, mas não vote. Pelo menos faça seu repúdio àquele voto, porque esse dinheiro é dinheiro roubado. Mas ele não recebe, é a mesma coisa que você bem falou aqui. Você, quando manda uma cesta básica, às vezes uma cesta que, quando faz ali o levantamento, R$200 de feira. Mas é algo que, para nós, parece ser pouco, mas para aquela família que não tem nada, é um prêmio gigantesco naquele momento, né, que vai suprir, pelo menos, ou dias, ou semanas, ou meses, saciar a fome daquela família. É verdade. E outra coisa que eu observo na campanha é a questão de muitas pessoas, elas às vezes dizem para nós mesmo, elas dizem para nós, por que você está fazendo isso no Natal? Por que não faz o ano inteiro? Meu amigo, se uma vez no ano a gente sai às ruas, a gente vai a um supermercado ou qualquer outro tipo de evento e ainda há esse tipo de rejeição, como é que nós vamos estar nas ruas todo final de semana no supermercado? Isso não tem sentido. Agora, qual é o problema das pessoas? Elas não fazem e muitas vezes elas criticam quem está fazendo, certo? Então, aqueles que não fazem ou que não querem ajudar ou colaborar, tudo bem, mas vamos deixar quem quer fazer, porque esse ato de fazer faz a diferença. Eu fui uma pessoa que eu tive muitas privações na minha juventude. E eu quero testemunhar aqui, porque é importante que a gente diga. Eu passei uma dificuldade, eu era pequena, meu pai desempregado, e minha mãe olhou para dentro de casa, nós não tínhamos nada. E eu lembro, minha mãe disse assim, vá na casa de fulano e peça farinha. Sabe o que tinha na minha casa? Cominho. E a ideia da minha mãe foi, pega a farinha, põe na panela, põe o cominho e a gente come. Aquela papa d'água que chama... Exatamente. Eu era mais velha. E eu fui na casa de uma pessoa bem abastada. Minha mãe disse, vai na casa de fulano. E quando eu cheguei lá, aquela pessoa, ela doou um copo. Lembro, isso marcou a minha vida. Ela doou um copo de farinha. E quando eu cheguei em casa, que a minha mãe viu, minha mãe ficou chocada. Porque minha mãe não esperava que ela mandasse um copo. Minha mãe pegou aquele copo, colocou na frigideira, colocou o cominho e nós comemos aquela farinha. E as migalhas, eu sempre gostei muito de animais, eu também... Sou louco para animal. Eu tenho um monte de gato, eu socorro na rua, eu sou desse jeito. Então já temos um alinhamento perfeito. Pronto, olha, eu tenho... Amo e sou defensor. Eu sou, já hoje à tarde eu vou levar um que chegou lá em casa com um tumor, as pessoas às vezes botam na minha casa. É o seguinte, depois convidar a senhora a vir aqui para a gente debater sobre o animal. Ótimo, pronto. Já vou levar hoje à tarde para fazer um exame. Então, aí eu até digo, meu Deus, é uma sina. Os gatos me perseguem. Porque na campanha Natal com Fartura, encontramos 5 jogados numa caixa. Tanto. Eu deixei um tempo de assistir, de assar meu Facebook, porque vinha tantos maltratos que eu estava dormindo com aquilo na cabeça. Pronto, é meu caso. Aí lá vai meu marido pegar os gatos, socorremos sábado, 5 gatinhos, e assim a gente vai. Concluindo a história. Sim, aquela pessoa doou tão pouco para quem tinha tanto. Então, isso assim marcou muito a minha vida. E eu entendo sempre assim, o que você tem, divida com o próximo. E às vezes é aquela pessoa que diz, eu não posso, aí você olha, sabe o que dá vontade de você dizer assim, ali naquela campanha, a pessoa, olha, hoje eu não posso. E você olhar nos olhos dela e dizer assim, você pode. Olha, você tem tanto. Você não quer se dispor. Uma pessoa dessa, sinceramente, quem somos nós para julgarmos, né? Mas uma pessoa dessa, ela não tem Deus de fato no coração. Porque quem tem Deus de fato teme. Meu Deus, se eu tenho isso aqui e neguei
um lanche, pronto, às vezes tem aprender uma coisa na minha vida, que a gente faz, deve, né? Não é o seu caso aí, porque você está uma ação social. Mas quantas vezes eu fui lanchar, pessoas me pediram, tá com fome, lanchamos juntos, numa padaria. Faço isso diariamente, porque quando eu sinto prazer nisso. Agora não é para me mostrar, porque eu nunca tirei foto, nem para meus pais, sabe? Faço sempre isso porque eu sinto às vezes eu troco o dinheiro, deixo no carro para quando um pede 2, 3, 4, 5 reais, porque eu compaixão. Porque eu sei que se aquela pessoa está pedindo, não é por pedir, já é humilhação pedir. E às Total. vezes a pessoa diz, olha, vagabundo, vai trabalhar. Gente, pelo amor de Deus. É verdade. Então, assim, se você lê todo dia a palavra, você muda o seu coração, muda seu conceito. Esse é o poder da palavra. Isso é o poder da palavra. Se você lê e não está mudando, é porque algo ainda não entrou no seu coração. Exatamente. Né? Esse é o poder da palavra. E uma coisa bem interessante que você diz, o ato de pedir é um ato de humilhação. Nós estamos ali trabalhando, você sabe o que é você sair de casa? Eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho animais para cuidar, como a gente está falando aqui, eu tenho uma vida, mas a gente sai de casa juntamente com aqueles irmãos e vai para o supermercado pedir. Nós não estamos ali pedindo para nós. Eu não preciso daqueles alimentos, porque eu tenho o meu alimento suprimento. Mas nós estamos ali nos humilhando para suprir a necessidade de quem não tem acesso nem de entrar ali para pedir. Porque eu não acredito, a gente sabe que existem pessoas aproveitadoras que pedem pelo hábito de pedir, mas 99% pede porque precisa, porque é muito humilhante, certo? Então, nós estamos ali abordando todo mundo que entra no supermercado. A gente fala a mesma coisa milhares de vezes ali no dia. Porque tem alguém que está em casa com fome, mas nem o direito de entrar no local desse e dizer, me dê, tem. Então, a igreja ela é porta-voz. Nós estamos sendo porta-voz daqueles que precisam. E é muito bom poder servir, é muito bom. Eu me sinto muito feliz com esse trabalho. E se você vê o dia da entrega, é uma emoção. Ver aquela multidão de pessoas. O ano passado a fila era tão grande que eu digo, meu Deus, será que eu fiz a coisa errada? Eu me atrapalhei, entreguei senha demais, porque eu não acreditei que a gente tinha cesta. Era tudo muito organizado, mas quando eu vi a multidão, eu digo, deve ter alguma coisa errada. E isso é muito bom. Os olhos daquelas pessoas brilharem. Algumas senhoras nos abraçam. Eu tive essa experiência, elas ficam agarradas, como quem diz assim, minha filha, eu não acredito que eu estou recebendo isso. Porque é amor. Verdade, José. Isso aqui é amor ao próximo. Uma coisa que eu tenho, José, na minha convicção de ser humano, da minha essência, é o seguinte. Se você ama um animal, se você tem um coração para se dedicar a proteger, a tirar das ruas, a alimentar, mesmo que não traga para casa, mas vai lá, alimenta, que às vezes a gente não tem condições de trazer todos. Se você resumir, ter um amor ao animal, que valia você pelo ser humano. Então, eu acho que a pessoa que ama o animal, me desculpe que não gosta de animal, mas é a pessoa que tem o coração mais lindo do mundo. Porque se a pessoa maltrata o animal, ele também maltrata um ser humano, isso é fato. Porque o animal, ele transmite o quê? Transmite o amor, sabe? Transmite a sinceridade. É maravilhoso. Você olha para o animal assim, você vê sinceridade ao ponto que eles nos ensinam demais o que é amar. Nossa. Quantos maltratam um cachorro, um gato, e depois ele está ali perto de você? É verdade. Então, assim, isso é uma máxima que eu tenho no meu coração. Quem ama animal são as pessoas que têm... as pessoas que amam os animais são aqueles que têm os corações melhores e maiores do mundo. Nossa. Porque se ama um animal, faz tudo pelo animal, imagina para um ser humano. Exatamente. E eu, nessa história, a gente, como você gosta, eu também, a gente está falando de amor. Nessa história de proteger, cuidar, eu já vou em 11. 11 histórias. 3 gatos e um poodle. Nossa, eu já vou em 11. E a semana passada eu cheguei da igreja, tinha um lá pequenininho. E as pessoas sabem que eu amo e eu sinto que eles vão lá e põem na minha casa. E quando a gente alimentou, cuidou, eu disse, eu vou doar aqui. Peguei. Ele tinha ali um tumor. Tem um tumor. E eu e meu esposo disse, não, a gente não pode, tem que fazer alguma coisa. Hoje mesmo, quando eu saí daqui, eu já estou com um exame marcado, porque ele veio o veterinário e disse, pastora, eu não posso saber, porque pode ser uma hérnia
E se for congênito, é preciso ver, porque dentro não tem pele. Foi isso que o veterinário me explicou. Então, a gente vai levar para fazer os exames e para depois colocar para doação. Mas eu não consigo ver. Eles têm sentimento, eles sentem tudo que a gente sente. E quem ama e quem tem um relacionamento com eles é quem entende o que significa. Eu achei na rua, ligaram para mim, uma gatinha estava jogada, tomada de tumores. Os tumores já arrastavam no chão, já estavam sangrando. E quando eu levei o veterinário, que ele fez a cirurgia, tirou todos os seios e fez a cirurgia completa, eram tumores desse tamanho. E o veterinário disse assim, pastora, não é um gato com tumor, não. São tumores de um gato. Porque os tumores tomavam conta da maior parte dela. E hoje ela está lá em casa, feliz. O amor restaura. Restaura. E a pessoa disse assim, eu não sei se vocês vão conseguir chegar perto, porque ela é muito arredia. Nossa, ninguém chega perto. Quando meu esposo chegou lá, que ele chamou, ela veio até ele. E amor, e o animal, ele sente. A gente está no final da nossa entrevista, vou contar bem rápido. Meus pais têm um sítio lá em Cabaceiras e uma gatinha, o cachorro pegou, estraçalhou, que ela ficou toda rasgada e quase morta e deficiente. Trouxemos de Cabaceira para cá, gastamos, cirurgia e tudo, mais de R$4.000, e ela ainda sobreviveu. O veterinário disse, olha, vocês vão gastar, mas sabe que ela talvez não passe. Isso foi na sexta, até segunda. Ela sobreviveu 6 anos, com muito amor, com fralda, com carinho, se rastejando, mas era o nosso bebê. Então, acho que é isso o que Deus nos quer. E a senhora, como pastora, que sempre dá uma aula na sua igreja, só vai entender o que eu vou dizer. E eu falo direto, aquele que tende a maltratar os animais, e acha que crê em Deus, e acha que adora a Deus. Lá no início de toda a história da humanidade, quando Deus teve ódio, ou ira pela sociedade, exterminou uma boa parte da sociedade e só salvou a família de quem? De Noé. O que foi que Deus disse? Noé, salva um casal de cada raça animal. Então, aí a importância de Deus para os animais. Para você que acha que a salvação é só fazer bem ao ser humano, é fazer ao ser vivo, ao humano e ao animal. Concordo plenamente. Porque as pessoas não entendem que tudo pertence a Deus. Tudo. Então, eles... A natureza, tudo pertence a Deus. A Bíblia diz em Romanos que a natureza geme por restauração. A natureza geme pela restauração, pela vinda do Filho de Deus, pela restauração de todas as coisas. E nós precisamos entender isso. Tudo pertence ao Senhor. Muito bem. Pastora, quero agradecer demais. Até passamos um pouco do horário aqui, porque está tão gostosa a conversa, prazerosa, quando falamos em Deus e animal. É verdade. E que Deus nos abençoe, lhe abençoe, que a senhora seja esse anjo aqui na terra. Amém. Para os seres humanos e os seres animais. Se eu já gostei da senhora, quando falo do animal, mais ainda. Amém. Obrigado. Glória a Deus. E vamos marcar uma próxima entrevista aqui sobre esse apoio em defesa dessa bandeira tão importante. Conte comigo, estamos juntos, em nome Qual de o nome Jesus. do maridão? E meu marido querido Ivanilton. Você é um abençoado. Abençoado, ajudador, junto comigo aí na causa, sofrendo e chorando e sorrindo e se alegrando com o que Deus tem feito. Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém. Certo? Conto com você, entre em contato conosco, colabora com o Natal com Fartura. O número? Número 988330602. Coisa boa é dar, melhor do que receber. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Amém. Vamos para um breve intervalo, já retornaremos com mais informações e entrevista para você. Pronto. Rapaz, nosso retorno, o rapaz